Nossa, menina, você não sabe o que aconteceu. Fulano bateu as botas. E agora? Como vai ficar a situação daquela família? É verdade, a vaca foi pro brejo. A situação cada vez mais está difícil. Ô família sem sorte. Agora a porca torce o rabo. Põe dificuldade, situação, nossa, nem consigo imaginar. Você entendeu alguma coisa? Não. Hoje vamos tratar de situações e expressões engraçadas. Só que não vai ser em português, vai ser em inglês. Tem cada uma, explicaremos tintim por tintim. Não saia daí, não mude de canal, senão o bicho vai pegar. Meu caro buscador de conhecimento, hoje estudaremos as idioms, ou idiomatic expressions. Só que não será qualquer tipo de expressão idiomática. Serão expressões engraçadas, curiosas. Não chega a ser uma aula de piadas ou você vai rir até cair de costas. Mas é algo interessante e muito importante para o seu vocabulário e para a nossa semântica da língua inglesa. Vamos colocar aí na tela as expressões e comentar sobre cada uma delas, inclusive explicando o motivo. Você está aqui no canal TV Fila 3, canal que tira sua dúvida de filosofia, arte e inglês. Vamos começar a partir de agora. Let's start! As expressões idiomáticas são um prato cheio quando a gente aprende inglês. Na verdade, faz parte da estrutura e vocabulário de qualquer idioma estudar expressões particulares de cada região, de cada lugar, para podermos conhecer não só o vocabulário em si, mas também algumas tradições. Primeira expressão: It's raining cats and dogs. A tradução ao pé da letra é: está chovendo gatos e cachorros. Qual é o sentido real para essa expressão? Está chovendo muito. Está chovendo demais, uma tromba d'água está caindo. Então o que acontece? Qual é a explicação sobre isso? A primeira vem do século XIV, quando as ruas da Inglaterra eram cobertas de dejetos. O nível de sujeira era tanto que mesmo os corpos de cães e gatos mortos eram abandonados nas ruas. E, infelizmente, havia tantos bichinhos mortos que dava a impressão de terem caído como chuva por toda a área. A segunda hipótese é um pouco mais recente. Nas antigas fazendas da Inglaterra, os cães e os gatos costumavam dormir no andar superior das casas. No entanto, quando chovia, o baixo isolamento do telhado fazia com que chovesse também em seu interior, obrigando gatos e cachorros a se refugiar no piso inferior. Segunda expressão: When pigs fly or when pigs might fly. Tradução ao pé da letra: quando os porcos voarem ou quando os porcos puderem voar. Sentido real: no dia de São Nunca, ou seja, não vai rolar. Essa expressão usada com humor para falar de uma coisa impossível. Por exemplo, em um diálogo entre duas pessoas, um pode dizer: Tomorrow I will wake up early. Amanhã eu acordarei cedo. E a outra pessoa responde: Yes, sure, when pigs fly. Sim, claro, quando os porcos voarem. É a expressão de uso comum tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Qual é a explicação disso? É muito simples. É impossível um porco voando, certo? Outros animais poderiam ser usados também como vacas, coelhos, né? Qualquer outro. Mas o escolhido para essa expressão foram os porcos. Então, como é impossível ele voar, assim como qualquer outro animal que aí não tem as asas, então essa é a expressão
que indica que será difícil o fato acontecer. Elvis has left the building. Tradução: Elvis deixou o prédio. Sentido real: outra vez usando uma expressão bem nossa, Inês é morta. Ou seja, não tem mais jeito, não há mais nada que se possa fazer. Na realidade, essa expressão é usada especialmente nos Estados Unidos. Naturalmente, ela vem da época em que os fãs incondicionais de Elvis passavam horas pedindo mais uma música, o bis. Ao fim do show do cantor, eles insistiam por muito tempo, mesmo que o show já estivesse realmente acabado e que Elvis tivesse, inclusive, deixado o teatro. Ou seja, sem Elvis não há mais esperança. Próxima expressão: to pay up the nose. Tradução: pagar pelo nariz. Sentido real: ter que pagar muito por uma coisa. No Brasil, a expressão equivalente também é relacionada à anatomia, mas usa outra parte do corpo. Ou você nunca encontrou alguma coisa que custasse os olhos da cara. Pelo que se tem notícia, a origem dessa expressão em inglês também é muito antiga. Ela seria originária do século IX, quando os dinamarqueses conquistaram a Irlanda. Quando chegaram à ilha, eles teriam impostos uma taxa exorbitante aos seus habitantes. Para o pagamento desse imposto, eles primeiro fizeram um censo, contando o número de habitantes. Como você já adivinhou? Pelo nariz. Próxima expressão: you don't teach granny to suck eggs. Tradução ao pé da letra: não se ensina a vovó a chupar ovos. Sentido real: como uma expressão equivalente no português, não se ensina o padre a rezar a missa. Ou seja, você está querendo dar conselhos a quem já tem experiência na coisa? Próxima expressão: talk the hind legs of a donkey. Quer dizer, falar até cortar as patas traseiras de um asno. O sentido de uso, a brasileira, também tem uma expressão equivalente que se refere a um animal: falar mais que o homem da cobra, ou ainda falar pelos cotovelos. Já quanto à origem dessa expressão, há controvérsias. Uma das disponíveis remetem a falar tanto que, para escapar do falatório, o asno em questão cortaria fora suas patas traseiras. Outra afirma que a expressão foi traduzida para o inglês a partir do gaélico. Aqui se teria um significado relacionado ao poder de persuasão de uma pessoa que seria capaz de fazer um asno sentar sobre as pernas traseiras, o que normalmente esse animal não faz. Sétima expressão: to smell a rat, ou seja, sentir o cheiro de um rato. Sentido de uso com expressão equivalente, qual é? Isso não está me cheirando bem. Mas na verdade há muitas expressões para dizer que estamos pressentindo algo ruim, ou que algo não está acontecendo como devia. A origem dessa expressão em inglês, usada principalmente nos Estados Unidos, é incerta, embora haja fontes que digam que ela vem da época em que os ratos eram mais comuns nas cidades, e nas quais cães eram usados para farejá-los. Oitava expressão: you are putting lipstick on a pig. Você está passando batom em um porco. Esta expressão tem uma certa equivalência com a nossa dar murro em ponta de faca. No sentido de uso, ela serve para falar algo que não é lá grande coisa, ou que não vale muito esforço. Afinal, passar batom no porco certamente não tornaria o bichinho mais atraente. Ou seja, usamos essa expressão para nos referir a gestos ou ações inúteis. Como penúltima, I have a frog in my throat. Tem um sapo na garganta. Sentido de uso: ter dificuldade para falar porque se está com a garganta seca ou com vontade de tossir. Pelo que se tem notícia, o primeiro uso dessa frase norte-americana
parece ter ocorrido no final do século IX. Não, ninguém pôs o sapo na garganta para ver como é. Na realidade, ela começou a ser usada a partir da observação. Quando uma pessoa está com a garganta muito seca ou com a vontade de tossir, se tenta falar, soa com um pouco um sapo coachando. Última expressão, I could eat a horse. Eu poderia comer um cavalo. Sentido de uso, está com muita fome. Como em português diríamos comer um boi, em termos de carne, afinal, cada um tem suas preferências. Não é verdade? Os primeiros registros de uso dessa expressão em inglês datam do século XVII. Já a escolha do animal, na verdade, não tem uma explicação muito precisa. Há registros, no entanto, de que ela se deve ser justamente ao fato de que a carne de cavalo era menos apreciada. Portanto, dizer que seríamos capazes de comer um inteiro amplifica a ideia da intensidade da fome. E então, o que vocês acharam dessas expressões? Não são assim tão hilárias, tão engraçadas, mas são curiosas e são formadas a partir de elementos de acordo com a cultura do país. É assim no Brasil, é assim nos Estados Unidos, na Inglaterra. Esses países falantes da língua inglesa, da língua espanhola, da língua portuguesa, procure pesquisar. Tem muita coisa curiosa. É uma linguagem conotativa, aquela linguagem simbólica que usamos bastante. Se levarmos ao pé da letra, aí é que torna a situação hilária. Interessante. Vamos deixar aqui na tela final a nossa playlist Vocabulary, de vocabulário. Espero que você curta, espero que você aprenda aqui. E com certeza nos encontraremos no próximo vídeo, na próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.